Em tempos, esta foi uma das principais casas da Vila de Azóia, na região de Sintra, por existir nela um forno comunitário onde era cozido o pão. Viria a ser abandonada e alguns anos depois ficou em escombros. Da arquitetura vernacular, ainda restavam traços que justificavam o respeito pela memória do que fora. Pedro Quintela, arquiteto, faz isso mesmo, recupera o espírito do lugar e foi este o nome que escolheu também para a sua empresa. Não acredito mesmo na maneira de projetar de hoje em dia, que é entregar desenhos na câmara, e esses desenhos têm que ser feitos ao pormenor até ao final. Não conheço ninguém, aliás, que tenha essa genialidade de fazer. Acho que o próprio ser humano não é gênio para fazer isso, porque as coisas vão acontecendo ao decorrer da casa, não é? Vamos aprimorando a nossa relação, a nossa intimidade com a casa, e a própria casa vai nos dizendo o que é que ela quer. Antes éramos nós, o que é que nós queremos da casa, quando estamos a desenhar e a fazer maquete. Mas durante a obra é ela que nos diz a nós. E é esse equilíbrio que eu tento encontrar durante a obra. Portanto, só faço uma obra de cada vez, por isso mesmo, por essa intensidade de relação, quase como uma relação amorosa. Ainda continuo, ainda não estou na poligamia e acho que não vou estar, não sei, mas sou fiel à relação da casa, tanto como a relação amorosa, não é? Situada à beira de uma curva, a casa está rodeada por um muro que a protege e abraça. Um pequeno pátio antecede a entrada principal, abrigada das chuvas e ventos através de um telheiro. O resto de chão organiza-se em planta aberta, exceto num quarto e casa de banho de serviço. Quem estiver a cozinhar consegue manter ligação visual com o resto da sala e com o mar em linha de fundo. Apesar dos poucos vãos, o espaço é bastante luminoso graças às claraboias. Há jogos de espelhos e reflexos, inclusive nas zonas de circulação. Um lugar onde ia ser construída uma lareira, senti durante a construção que, quando estávamos a subir a parede, de repente, através desse lugar onde estava a lareira, conseguimos ver o pôr do sol que aconteceu naquele momento. Estávamos a subir a parede. Se por acaso eu não estivesse na obra, enquanto estava a subir essa parede, a lareira ia ser construída e nunca iríamos ver o pôr do sol desse ponto de vista. Terraço também. Não era suposto haver um terraço em casa. A casa foi subindo e eu cada vez sempre lá em cima a tirar as fotografias para ver de cima a casa, e fui descobrindo perspectivas maravilhosas, mesmo únicas da casa e únicas deste lugar, que é a vista para as Berlengas, por exemplo, ou as vistas para o Cabo da Roca, as vistas para a Peninha. Se eu não tivesse estado em loco, o telhado ia ser feito e esse terraço não ia acontecer e o cliente não teria essa relação com a natureza, não só a casa em si, mas a casa com a natureza, para o desenvolvimento da própria pessoa, para não ficar fechada numa gaveta, num caixão. Temos de ter tempo para isso, mas para viver no seu esplendor enquanto vive nesta casa, não é? Em termos formais, o não haver ângulos retos na casa é talvez uma metáfora para com o corpo humano também. Uma das pessoas que costuma rebocar a minha casa, tive uma certa dificuldade em explicar-lhe como rebocar uma casa sem ângulos retos. Conhecia bem a pessoa dança kizomba, é um grande mestre do kizomba, vinha a saber. Então, ao rebocar a parede, fiz uma metáfora. Falava com o senhor, como é que é? Qual é a sensação quando danças com a dama? E ele começava a falar e entusiasmou-se, porque ele estava mesmo já desiludido, a entrar em depressão porque não conseguia fazer as curvas. De repente começou a falar como é que ele dançava com a dama. E eu a perguntar-lhe, então, e o corpo da dama, como é que é? Tem ângulos retos? Isso é bonito, isso é lindo, é tudo curva, é tudo... Foi-se desenvolvendo a conversa, a casa foi rebocada em 2 semanas, pelo mesmo, que não conseguia rebocar uma parede em muito mais tempo. Em dias soalheiros, o reboco claro das paredes em cimento branco e areia amplifica a luminosidade no interior da casa. Os materiais eleitos, a madeira, o granito rosa e a tijoleira artesanal, são propositadamente discretos e regionais. Pedro Quintela também se encarregou do desenho de mobiliário e da decoração. Uma grande pedra descoberta em obra não impediu a ampliação da casa de banho e é aproveitada para base da escada.
um projeto que assenta na tradição com o recurso a métodos pouco conservadores.